Olá pessoal, a ideia desse vídeo é fazer um pequeno resumo do capítulo 1 do livro Abordagem Gestáltica e Testemunho Ocular da Terapia, de Fritz Perls. Nesse capítulo 1 são discutidos alguns fundamentos da gestalterapia. Eu espero ser breve, resumido, e peço desculpas desde já por algum erro, algum tropeço durante essa gravação, porque eu não tenho um roteiro aqui programado. Tenho na mão apenas algumas anotações que permitam eu seguir aquilo que está colocado no livro. Então vamos lá. A abordagem gestalterapia é uma abordagem onde a visão sobre a organização de fatos, pensamentos, percepção não são aspectos isolados. Ou seja, essas percepções, pensamentos e fatos na mente humana ganham a característica de estrutura ou, conforme poderíamos chamar, de gestaltes, ou de configurações organizadas. O Fritz, nesse livro, dá alguns exemplos de como que a nossa percepção é um processo ativo e organizado. Ele cita o exemplo de um alcoólatra que chega numa festa e a primeira coisa que ele procura, escaneando o ambiente, é onde se encontra a mesa onde estão sendo servidas as bebidas. Dá um outro exemplo de uma mulher que é uma artista que chega numa festa e sabe que a dona da festa comprou um quadro dela e ela vai direto procurar. A percepção dela é orientada para olhar onde que está colocado o quadro dela, em que lugar da casa está colocado esse quadro. Dá outro exemplo de uma pessoa que está procurando sua namorada na festa, olha para a multidão se torna fundo, né? E ele vai buscando uma figura no meio da multidão, que é a pessoa que ele está procurando. Já uma outra pessoa que tem necessidade forte de contato, de estabelecer relacionamentos, vai na festa, olha um grupo e vê que naquele grupo está acontecendo uma conversa, ele chega perto, conversa, depois ele sai desse grupo, vai para outro grupo, conversa com outras pessoas, se relaciona e, num certo momento, já essa necessidade satisfeita, ele vai para um sofá, talvez numa varanda, senta e descansa, deixando a mente relaxada. A percepção humana, ela não é um processo passivo, ela é um processo ativo, né? A ideia de que os estímulos perceptuais chegam até a gente é uma ideia errônea, porque na realidade nós estamos o tempo todo buscando no ambiente por alguma coisa. A nossa percepção é um processo ativo, tanto no sentido de que ela é que vai ao ambiente para buscar estímulos, mas no sentido de que a organização, tá certo, daquilo que a gente percebe, ou o modo como a gente percebe uma situação, é relacionado com as nossas estruturas interiores, formadas, obviamente, a partir da nossa experiência de relação com o mundo. Um outro princípio importante que Fritz cita nesse livro é a questão da autorregulação, que cumpre um papel fundamental na gestalterapia, né? O organismo está sempre buscando restabelecer o seu equilíbrio através da satisfação das necessidades. Homeostasia, no sentido da Gestalt, é o processo através do qual o organismo interage com seu meio ambiente. Ele interage com o meio ambiente na busca da satisfação das suas necessidades, ou seja, ele se organiza no ambiente de modo a restabelecer a sua regulação em termos da satisfação das necessidades. Com relação aos processos patológicos, Fritz chama a atenção de que, mesmo com algumas deficiências, o organismo continua funcionando. É o caso da pessoa neurótica, né? Por exemplo, ele cita o exemplo de uma pessoa que só tem um olho. Ela vai conseguir enxergar tendo um olho só, mesmo não tendo dois. O organismo vai se adaptando. Supondo que ela não tenha os dois olhos, ainda assim ela vai conseguir se orientar no ambiente, né?
Quando o organismo neurótico se relaciona com o ambiente, com o seu processo homeostático prejudicado, ainda assim o organismo vai funcionar, mas vai funcionar de forma neurótica, insatisfatória. Mas a própria neurose, nesse sentido, é um processo adaptativo, assim como a pessoa que perde a visão de um olho, né, consegue se adaptar a enxergar e a operar no seu ambiente do dia a dia. A neurose também é um processo adaptativo do organismo, né? E Fritz chama, em outros trabalhos, esse processo de adaptação criativa. Ou seja, o organismo constrói criativamente um modo de se relacionar com o ambiente em função de algumas deficiências que possam estar existindo naquele momento, como, por exemplo, uma deficiência no processo de contato com outras pessoas, no processo de contato com determinadas situações, né? Se o organismo se restringe, né, de não ver algumas coisas que não quer ver, ainda assim, ou desvia seu olhar daquilo que não quer ver, ainda assim ele vai conseguir sobreviver ao meio ambiente, embora de maneira insatisfatória e com dificuldade de estabelecer sua autorregulação. Então, o organismo humano, ele opera no ambiente, nós operamos no ambiente para satisfazer nossas necessidades. Né? As necessidades não são são coisas diferentes de instintos. Né? Instintos, lá no sentido freudiano, são os instintos de morte, eros e tânatos, etc. A gestalterapia, não, como é uma terapia voltada para a operação do eu no dia a dia, no campo fenomenológico existencial, ela trabalha com o conceito de necessidade. As nossas necessidades são milhares. Nós temos milhares de necessidades. Existem algumas necessidades que são necessidades básicas, como, por exemplo, a necessidade de contato. Né? O ser humano que não tem necessidade de contato provavelmente não é um ser humano sadio. Então, numa psicoterapia do eu, nós falamos em necessidades, e essas necessidades são milhares, conforme a nossa formação pessoal, a nossa cultura, enfim, a nossa formação individual. Embora existam necessidades básicas, como necessidade de alimentação e outras, né? Necessidade de contato, cada organismo, cada pessoa vai desenvolver um sistema de necessidades que lhe é próprio e peculiar. Mas uma coisa é importante a gente fixar, né? Que a ação efetiva do organismo é uma ação destinada à satisfação de necessidades. Outro fundamento que Fritz coloca nesse texto é a questão da doutrina holística. Não é medicina holística, como a gente vê por aí. Holismo significa, não é, uma visão integral do ser humano, nesse sentido. Né? Na visão holística da gestalterapia, existe uma unidade entre corpo e mente. Não existe uma mente e um corpo. Dizer, o meu corpo quer uma coisa, mas a minha mente não deixa. Como assim? O meu corpo e a minha mente? Já começa um erro daí. O meu corpo, como se fosse uma propriedade minha e a minha mente. Eu sou o meu corpo, eu sou a minha mente. Meu corpo e minha mente, se posso falar alguma coisa nesse sentido, sou eu. Eu sou o meu corpo e eu sou minha mente. Ou seja, eu sou corpo e eu sou mente. Eu sou o que eu sou, um organismo vivo. Merleau-Ponty fala que como nós tratamos o corpo como se fosse, muitas vezes, um objeto, alguma coisa objetiva. Mas, na realidade, nós, como seres humanos, olhamos e vemos o nosso corpo como corpo percebido. O nosso corpo é um fato objetivo, mas, por outro lado, para nós mesmos é aquilo que nós percebemos. Né? A nossa mente, na realidade,
é apenas um estado de baixa energia que nos permite operar dentro de um determinado contexto, dentro de um determinado campo. E eu vou explicar isso. Na realidade, tudo que passa na nossa mente, mesmo nos nossos sonhos, nas nossas fantasias, se trata de objetos que sempre estiveram presentes de algum modo, não é, na nossa percepção cotidiana, na nossa ação no mundo, no nosso modo de agir no mundo. Né? Esses elementos passam a fazer parte da nossa, do nosso interior. E aí, né, a nossa mente sempre se refere a alguma coisa externa, mesmo que ela reconstrua essas coisas sob a forma de sonhos, fantasias ou imaginação. Sob o ponto de vista evolutivo, o fato de desenvolver o pensamento, a capacidade de fantasiar e de sonhar, é uma vantagem para o ser humano, porque ele não precisa o tempo todo agir para atingir um determinado resultado. Ele pode elaborar, ele pode refletir, ele pode planejar. Ou seja, não há uma diferença entre o agir no mundo, o pensar, o fantasiar, o sonhar. É tudo uma coisa só. Coisa do mesmo organismo, só que num nível mais baixo de energia e, portanto, vantajoso para o ser humano. Por outro lado, as nossas fantasias, né, muitas vezes podem funcionar como impedimentos de uma vida efetivamente fluida no mundo. Tá? As nossas fantasias podem consolidar resistências que impedem a gente de viver de uma maneira mais sadia, mais completa. Entretanto, essas mesmas fantasias, elas acabam, por fim, sendo o resultado da nossa relação com o mundo. Elas não surgem do nada, elas não são construídas a partir do nada. Elas são construídas a partir do nosso convívio com o mundo. As nossas resistências a ter contato com alguma coisa que nos provoca sofrimento, ela é resultado da nossa relação com o mundo. Entretanto, na gestalterapia, essa coisa de mente e corpo não faz sentido. Né? Nós nos vemos como organismos completos, né? Tanto na atividade da atenção, na atividade de abstrair, de formar símbolos, de sonhar, imaginar. Né? E tudo isso sempre tem algum tipo de relação com a realidade. Na psicoterapia, nós tratamos essas atividades físicas e mentais, se é que podemos usar esses termos, físico e mental, ou seja, essas necessidades ou atividades do organismo, né, enquanto experiência. Né? A gente não se contenta em trabalhar com reflexões ou com falar sobre coisas. Né? A gestalterapia é uma psicoterapia experiencial, vivencial. Ou seja, nós trazemos mesmo as fantasias, sonhos, etc., para o campo do aqui e agora, para que o cliente reexperiencie, no contexto da relação terapêutica, todas essas fantasias, sonhos, né, enfim, pensamentos que ele tem. E também trabalhamos com o corpo. Isso daí talvez como tendo origem na psicoterapia haitiana, né, porque Fritz Perls foi conhecedor de Reich, aliás, foi analisado pelo Reich, teve influência dele. Né? Nós tratamos também o corpo, os gestos, o jeito de andar, o modo de falar, um determinado trejeito, uma determinada forma de expressão enquanto o sujeito trabalha um sonho ou trabalha alguma percepção que ele tem dentro de um grupo. O aspecto físico, o aspecto de manifestação do organismo através do corpo, né, ele ganha também uma relevância na gestalterapia tão grande quanto a relevância que nós damos à narrativa, aos sentimentos que emergem, porque todas essas coisas estão interrelacionadas e fazem parte do organismo. Enfim, o nosso comportamento, visando satisfazer nossas necessidades, ele é uma função do campo, sendo o campo a relação organismo e meio. O nosso organismo
né, é inserido dentro de um campo psicológico. Isso vem da teoria de Kurt-Lewin, né, a teoria de campo. E nós existimos dentro desse campo, onde existem valências positivas e negativas, coisas das quais nós queremos nos aproximar, ou coisas das quais nós queremos evitar e nos afastar. Na nossa abordagem, não tem sentido a gente discutir se o organismo é regido por forças internas, como o inconsciente, etc., ou por forças externas, como estímulos e outras coisas mais. Quando eu vejo alguma coisa no ambiente, percebo, por exemplo, uma árvore, a minha percepção é ativa. Essa árvore que eu vejo não é a árvore tal qual ela existe no mundo. É a árvore como eu construo dentro do meu ser, dentro da minha existência, dentro daquilo que eu sou. Eu vejo a árvore conforme eu percebo, porque eu construo essa percepção. A árvore objetiva existe, mas duas pessoas diferentes observando a mesma árvore vão ver de forma diferente. Ou seja, a percepção é uma função da minha relação, eu, com o campo, com aquilo que é exterior, dessa relação como uma unidade, é que deriva o meu comportamento, o meu sentimento, o meu fazer no mundo, a minha maneira de perceber. Então, o organismo ele não é regido ou por forças interiores, um inconsciente que comanda o eu, ou por forças externas, estímulos que controlam o meu comportamento, mas de uma interação do meu organismo com o meio. Essa é a visão gestáltica. Nessa relação com o campo, muitas vezes, quando a gente evita uma determinada coisa, nós construímos, às vezes, pontos cegos, o que seriam coisas ditas como destruição mágica. Essa destruição mágica se refere a uma coisa que eu não quero ver. Um indivíduo entra no ambiente e não observa coisas que estão acontecendo. Ou uma pessoa está agindo agressivamente com ele e ele não consegue perceber a agressividade. Ou uma pessoa demonstra carinho por essa pessoa e ela não consegue perceber o carinho. Ou às vezes não consegue ver ou não consegue escutar determinadas coisas. Ela age a pessoa age seletivamente. Então, ocorre nesse caso um tipo de destruição mágica ou fantasiosa dos estímulos que estão presentes no ambiente com o qual eu me relaciono. Uma espécie de uma retração. Agora, em gestalterapia, fugir de determinados estímulos não é uma coisa boa ou má. A resistência, por exemplo, a deflexão. Uma pessoa defletir significa desviar a atenção. Uma pessoa me faz uma pergunta sobre uma determinada coisa que eu não quero falar, eu começo a falar de outra, sem sequer perceber que eu estou fazendo isso. Isso é uma fuga. A fuga, se ela se constrói dentro do organismo, ela se constrói porque havia uma necessidade de que ela fosse construída. Então, fugir é uma coisa nem sempre negativa. Uma pessoa que foge o tempo todo de se relacionar com outras pessoas, uma pessoa que foge o tempo todo de se relacionar afetivamente com alguém, uma pessoa que foge o tempo todo de se divertir, não sei, de estudar, ela foge porque aquela coisa ela foge o tempo todo porque aquela coisa é desagradável e foge de maneira sistemática. Isso pode ser uma reação neurótica. Mas fugir diante de determinadas circunstâncias também embora isso possa ser dito como uma defesa, é uma defesa no sentido positivo, na medida que eu estou me protegendo de determinadas situações. Então, as nossas defesas podem ser defesas patológicas ou não. No tratamento das defesas pela gestalterapia, o psicoterapeuta não tem por objetivo eliminar as defesas, mas construir um ambiente tal no qual o seu cliente seja capaz de conhecer e experienciar suas defesas, então, tomar decisões conscientes sobre o que fazer com elas, de assimilar, de desistir dessas defesas, de destruir essas defesas, de transformar
essa decisão é uma decisão do cliente e ele, como organismo que sempre está buscando autorregulação, né, pode ser que ele descubra que uma certa defesa que foi útil para ele no passado, atualmente não tem mais sentido, né, e ele pode, então, tomando consciência de que ele age defensivamente de um certo modo, transformar a sua atitude. Né. O contato com o ambiente, ele é uma coisa fundamental para a nossa existência, né, e muitas vezes as defesas impedem que a gente entre em contato, né, com determinadas situações. Mas o que ocorre é que também o contato, embora ele possa ser seja importante e possa ser prejudicado por certas defesas, ele não é também uma coisa necessariamente sadia, porque existe o contato que não é sadio, como, por exemplo, o contato obsessivo. Né? A pessoa tem uma determinada obsessão, né? Ela vive atormentada por determinados pensamentos, ou a pessoa ansiosa, né, que não consegue dormir, os pensamentos vêm sempre, a mente dela está sempre em contato, ela não consegue fugir de contato daquela situação. A fuga, nesse momento, é uma fuga necessária, uma fuga temporária. Se você tem um determinado problema, você vai deixar de dormir por causa daquele problema, porque você não consegue sair desse contato, ou seja, esse contato obsessivo é um contato nocivo para o organismo. Né? Ainda mais quando isso se torna uma coisa sistemática, como é o caso da ansiedade patológica. Quando nós entramos em contato com determinadas situações, o que move a nossa ação? O que move a nossa ação, o próprio nome diz emoção, moção de mover. O nosso lado emocional, tá certo? É ele quem traz energia para as nossas ações. Não é exatamente o nosso lado racional, né? Ou seja, nossas emoções são fundamentais junto com a nossa percepção que nós organizamos de um determinado modo, né? Que nós construímos, né? Esse processo perceptual. E de acordo com também a nossa racionalidade sobre o ambiente, mas também as nossas emoções atuam em conjunto, como unidade, assim como mente e corpo não são coisas separadas, assim como o nosso organismo, nós somos uma unidade, também a nossa percepção, ação e etc. são unidade, né, que se utilizam tanto da percepção, quanto do nosso aspecto motor, quanto das nossas emoções. E a emoção é aquilo que energiza a nossa ação. Né? Quando nós tomamos a iniciativa de agir, é porque a nossa emoção está agindo. Existe uma coisa que a gente estuda mais adiante, que é o chamado ciclo do contato, em que a gente observa dentro desse ciclo a questão da sensação, que é o início de um processo de ação ou de contato. Né? Então, a sensação ela se transforma num determinado tipo de percepção. Essa percepção vem carregada de emoção, ou seja, ela alimenta e carrega de energia, né? E torna clara a nossa necessidade. Nós nos tornamos aware ou conscientes da nossa necessidade. Daí nós começamos a mobilizar recursos nossos, da nossa aprendizagem, da nossa experiência de vida, para partir para a ação. Né? Partir para a ação e, finalmente, entrar em contato com aquilo que é o objeto da satisfação da nossa necessidade. Né? A satisfação dessa necessidade, se ela ocorre de maneira satisfatória, tá? O organismo finalmente satisfeito se libera para que novas necessidades entrem em atuação. Muitas vezes, nos organismos neuróticos, as necessidades entram em conflito. No ser humano mais sadio, vamos dizer assim, que tem capacidade de fluir de maneira mais espontânea com a sua existência, porque esse é o conceito de saúde, essa espontaneidade, essa capacidade de fluir no nosso contato com o ambiente, de agir de forma espontânea. No organismo sadio, o que acontece é que você consegue estabelecer de maneira clara o que é mais importante para você. Ou seja, existe uma chamada hierarquia das necessidades. A necessidade mais emergente, ela se transforma em figura. Não é uma coisa confusa.
De repente, a pessoa que vai para um determinado ambiente e não consegue formar uma figura, fica confusa, né? Ela não, é porque ela não está conseguindo estabelecer uma clareza diante do seu contato com o campo, né? Da necessidade que lhe é mais importante naquele momento. Essas figuras, tá certo? Que emergem, né? Que são movidas, né, pela nossa emoção, que são trazidas à tona na nossa percepção, elas emergem dentro de um campo, e dentro desse campo existe também um fundo. Qual é o fundo no qual existe essa figura ou essa coisa que é mais importante e que satisfaz a nossa necessidade? Esse fundo é o nosso organismo como um todo, a nossa experiência de vida e o próprio contexto, né, que está em volta de nós. Mas a formação de figuras é fundamental para que a gente entre em contato, aquela figura refere-se a uma necessidade, para que a gente entre em contato e para que a gente feche essa situação. Então nós dissemos que a Gestalt está fechada. No processo neurótico, há muitas Gestalts que não foram fechadas muitas vezes e que ficam lá no fundo atormentando. Jean-Clarc Juliano, que é uma das fundadoras da Gestalterapia no Brasil, citando um certo autor, disse que, um certo poeta, disse que há necessidades, que há memórias que são, que têm vontade própria, ou seja, aquelas memórias que surgem do nada, né? Aquelas memórias que surgem como se elas tivessem vontade. Essas memórias muitas vezes se referem a essas situações inacabadas de vida, a essas situações que ficam lá guardadas. Nós chamamos então de gestaltes não fechadas ou de situações não acabadas que são trazidas ao cenário da psicoterapia e ali dentro da relação de campo entre terapeuta e cliente, terapeuta e grupo terapêutico, essas gestaltes passam a ser trabalhadas e fechadas, liberando o organismo então para fluir melhor na vida, porque quando você tem muitas gestaltes não fechadas, né, elas vão tender sempre a estar emergindo como ideias que têm vontade, muitas vezes atrapalhando um contato mais autêntico, um contato mais puro, vamos dizer assim, um contato mais fluido com o campo psicológico, né? Muitas vezes impedindo que a gente perceba as próprias necessidades e, portanto, possa atuar no campo de uma maneira satisfatória. Há também coisas que ficam, a gente aprende, né, que são introjetadas, né, e que a gente não mastiga muito bem, não assimila, né, e que muitas vezes se transformam em coisas caracterológicas. O caráter é uma coisa mais ou menos repetitiva, ou modos de agir, mas que são diferentes de um estilo de vida, né? O sujeito tem um estilo de vida mais esportivo, um estilo de vida esse e aquele, tem um modo de ser esse e aquele. O caráter não, o caráter é uma coisa que, vamos dizer assim, ela é uma coisa que se fixa no organismo de uma maneira perniciosa. Por exemplo, aquele indivíduo que sempre anda meio contorcido, a musculatura toda contraída, né? Ele sempre submisso, ele tem aquele jeito de submissão, ele é incapaz de se firmar, né? Muitas vezes ele tem contrações musculares nas costas, né? Que o Reich chamava de coraça muscular. E ali, esse organismo, tá certo? Ele tem o que nós poderíamos chamar de gestaltes fixas ou estruturas de caráter, né, patológicas, né? Esse é o caso, por exemplo, do comportamento impulsivo, do comportamento depressivo, né? O sujeito tem uma estrutura de caráter tal, né, que sistematicamente faz com que ele evite o contato com os outros, em particular, se esse contato implicar numa relação afetiva do outro com ele, né? Essa coisa se transforma numa estrutura caracteriológica tal, como diria lá a Margherita Spagnolo Loeb, né? Uma estrutura caracteriológica que determina que o indivíduo perca o desejo de ser desejado pelo outro. Ou seja, ele teme isso, mas ele não percebe, ele simplesmente se afasta. Então é o caráter daquela pessoa que sempre está afastada, não consegue sair da cama, né? Uma neurose depressiva. Ou, como eu disse também,
um caráter extremamente submisso, uma pessoa que se submete às piores situações possíveis porque é incapaz de reagir. Então, tanto as situações inacabadas quanto as gestaltes fixas, elas são mecanismos neuróticos, que são interruptores do fluxo do contato. Essa interrupção do fluxo do contato é a neurose para a gestalterapia. A interrupção do fluxo contínuo do contato, né, da continuidade do awareness, da consciência do momento, né? O indivíduo neurótico ele é sobrecarregado por situações inacabadas, por gestaltes em abertas ou por gestaltes extremamente fixas, como as introjeções. Então, ele tem dificuldade de selecionar os meios apropriados para atingir seus objetivos, para satisfazer as próprias necessidades. Obviamente, esse é um sujeito infeliz. Outra coisa também importante é a questão dos mecanismos de contato e de afastamento, né? Nós estabelecemos contato, as nossas gestaltes se fecham e nós afastamos, né? Então, o que eu citei, por exemplo, do comportamento obsessivo. O indivíduo faz contato com determinada situação, com determinado pensamento, mas ele não consegue se afastar. Ou seja, um ritmo apropriado de contato e afastamento é uma coisa do organismo sadio. A gestalterapia, ela não trabalha com o conceito de psicopatologia no sentido daquilo que está no DSM-5 ou no CID-10. Ela não classifica ou categoriza as pessoas na medida em que ela é uma psicoterapia existencial e fenomenológica pura. Ou seja, ela olha cada indivíduo como indivíduo. Ela sim tem um conceito, não exatamente de neurose essa ou neurose aquela, mas ela tem uma coisa que raramente é encontrada nas construções psicoterapêuticas, que é uma noção de saúde, né? De saúde emocional, de saúde psicológica. A saúde emocional e a saúde psicológica é aquela saúde que existe quando o organismo é capaz de estabelecer claramente sua hierarquia de necessidade de forma apropriada diante das situações, é capaz de selecionar de maneira clara aquilo que quer fazer, é capaz de reconstruir a si mesmo, né? Não se fixar em determinadas questões, em determinadas formas de agir, né? Mas ele é capaz de permanentemente estar redescobrindo, tendo a alegria de descobrir o mundo, de descobrir a si mesmo, de crescer, né? E está satisfazendo as suas necessidades, né? Porque ele não está o tempo todo se impedindo em função de introjeções, né? Coisas que entraram dentro do organismo e não foram efetivamente mastigadas e assimiladas, né? Porque ele também não está repleto de um passado cheio de gestaltes inacabadas, né? Que ficam emergindo o tempo todo e impedem ele de estabelecer um contato efetivo com o meio ambiente. De uma maneira mais simples, o conceito de saúde em gestalterapia é o conceito de espontaneidade, da minha capacidade de entrar em contato com as minhas necessidades, de capacidade de assumir a responsabilidade por aquilo que eu quero e pelo meu modo de agir para obter a satisfação dentro do meio ambiente, na minha relação com o mundo. Normalmente, se o organismo é sadio, essa relação é uma relação empática. Então é isso. Eu espero ter colaborado com essa apresentação e qualquer dúvida ou crítica, estamos aí para conversar, ok? Então, até mais.